Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex Stacchiarini e hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer speed ramp. O que eu vou fazer é bem simples, eu vou ensinar vocês a fazer dois tipos de speed ramp diferentes. A primeira delas é essa daqui, ela começa devagar, depois faz um movimento rápido e aí volta a ficar devagar. E a segunda, ela vai começar rápido e depois voltar à velocidade normal. Mas enfim, é isso, vamos para o tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova pasta. Vai ser projeto tutorial, para separar do projeto original. Vou vir aqui nela e eu vou arrastar os vídeos que eu separei para ela. Esses dois vídeos aqui, eles são do Adobe Stock, né? E eles são vídeos gratuitos do Adobe Stock. Eu vou deixar o link para eles aqui na descrição do vídeo. Para você baixar, basta você criar uma conta na Adobe e baixar, porque esses dois em específico, eles são grátis. E aqui a gente vai criar uma sequência. Essa sequência, eu vou criar ela em 1920 por 1080. Eu já tenho aqui o preset, tá? Eu vou colocar o nome de Speed Ramp Tutorial. Ela vai ser 1920 por 1080, né? Full HD e 30 FPS. E aqui eu vou arrastar as minhas duas imagens, né, os meus dois vídeos, no caso, para cá. Enfim, vamos então fazer o Speed Ramp. A primeira coisa vai ser, eu vou selecionar as duas, vou vir aqui em Propriedades e aqui no Escala eu coloco 50 para ela encaixar bem. E nesse primeiro aqui a gente vai fazer duas marcações. A primeira marcação vai ser aqui mais ou menos em 5 segundos. Né? O movimento do vídeo todo ele é mais ou menos o mesmo, vocês podem ver aqui que ele é mais ou menos o mesmo. Então eu vou vir aqui em 5 segundos, fazer uma marcação, e aqui mais ou menos em 10 segundos eu vou fazer uma outra marcação. Entre esses dois marcadores é que eu vou fazer o speed ramp. E aí, para a gente fazer o speed ramp, a gente primeiro precisa vir aqui nesse FX e clica com o botão direito nele, Time Remapping Speed. E aqui a gente precisa fazer uma coisa muito importante, inclusive eu tive um problema por conta disso. É um problema bem simples, bem besta, mas que eu tive, que é o seguinte. Se você tiver uma tela menor de resolução, por exemplo, 1080, ou um monitor um pouco menor, que é o meu caso, inclusive, você precisa clicar aqui e expandir, arrasta para baixo e expande isso daqui. Senão, você não vai conseguir ver a speed ramp. Depois eu vou mostrar para vocês esse problema acontecendo. Mas enfim, agora a gente vai vir aqui na caneta, na Pen Tool, e vamos fazer uma marcação bem aqui nesse marcador. A gente vai marcar um keyframe aqui mesmo. E aqui no outro marcador a gente vai marcar mais um keyframe. E aí agora a gente vai na ferramenta de seleção, aperta a tecla V, e a gente vai clicar bem aqui e arrastar isso daqui para cima, o máximo que a gente conseguir. Então aqui eu coloquei 700 e tanto, mas eu vou arrastar um pouco mais, eu vou dar um pouco mais de zoom, vou jogar isso aqui para quase 2000, e aí vai ficar assim. Eu vou inclusive acelerar um pouco mais isso daqui. Como vocês podem ver, ele faz esse movimento rápido assim. E agora a gente vai precisar basicamente só suavizar o movimento e colocar alguns efeitos para poder deixar mais realmente com movimentação. Então a gente vai clicar aqui no keyframe, vir aqui nesse negocinho do lado e arrastar mais ou menos assim. E aqui no outro a gente vai fazer a mesma coisa, arrastar ele mais ou menos assim. É bom deixar eles o mais parecido possível, tá? É difícil deixar igual, mas deixa o mais parecido possível. E aí a gente ajusta aqui, e também clica aqui e ajusta aqui, essa ondinha. Por que eu tô ajustando isso daqui? Isso vai deixar mais suavizado o movimento, tá? Quando faz essa curva mais curva mesmo, né? Fica mais suavizado aqui, ó. Viu que ficou mais natural do que aquele primeiro? E a speed ramp tá pronta. É basicamente assim que faz uma speed ramp, só que no vídeo original eu coloquei um efeito de blur, né? Para colocar esse efeito de blur, como que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na track, clica com o botão direito e vai em Nest, né? Se o seu Premiere tiver em português, você vai na opção aninhar.
que é o nest aqui. Então a gente cria uma sequência, né, aninhada, e aqui nessa sequência aninhada, a gente vai vir em efeitos e colocar o Directional Blur, ou desfoque direcional, vai estar mais ou menos isso em português, no Premiere, tá? E aí depois de colocar o Directional Blur, a gente vai olhar onde o movimento começa e onde ele termina, que é bem aqui, nesse ponto. Então aqui onde ele começa, mais ou menos aqui, eu vou marcar um keyframe, e onde ele termina, eu vou marcar mais um. E eu vou dar um zoom aqui nessa aba de controle de efeitos. Mais ou menos aqui no meio, eu vou criar mais um keyframe, só que eu vou colocar aqui já para criar 50, que é um blur bem forte. E aí vai ficar assim. Viu que deu esse efeito de blur? Só que vocês podem ter notado também que ficou meio preto aqui as bordas, né? Porque quando ele dá esse blur, ele acaba fazendo isso mesmo. Então, para resolver isso, você só aumenta um pouco a escala, eu vou colocar em 120. E aí já resolve esse problema. Enfim, esse foi o primeiro speed ramp. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês agora por que você precisa expandir a track. Porque olha aqui como que fica se você não expandir. Você não vê o speed ramp. Quando você expande, você já vê ele aqui. Mas se você deixa no tamanho normal, padrão do Premiere, você não vai ver, né? Eu tava tendo esse problema e eu fiquei tipo assim, caraca, por que eu não tô conseguindo ver a speed ramp? E era simplesmente só essa questão de eu expandir a track, né? Mas enfim, vamos pro segundo speed ramp, que ele, na minha opinião, é inclusive mais fácil do que o primeiro. A gente vai vir bem aqui nesse comecinho, nessa posição aqui, a gente vai marcar um keyframe. Claro, lembrando também de vir aqui em efeito, né, motion, clica com o botão direito, time remapping, speed, aí aqui já libera. Então aqui você vem na ferramenta de caneta, que é o atalho é P, né? E esse aqui a gente vai marcar um keyframe só, porque a gente depois vai vir aqui com V, né, a ferramenta de seleção, jogar isso daqui para cima bem assim, o máximo que a gente conseguir. Inclusive dá para colocar mais um pouco, né, porque chegou no limite de onde meu mouse vai. E aí aqui fica bem rápido já, né? Você vai ver que o começo fica bem rápido. Olha aí como que ele faz. E mais uma vez, a gente vai suavizar essa movimentação aqui. Então clica com keyframe e arrasta, mais ou menos assim, e suaviza também bem aqui. E aí fica assim, bem mais suave. E aqui a gente faz o mesmo esquema do nest, né, do alinhar. E agora a gente só precisa colocar o blur para fazer o movimento certinho, né? Então a gente vai pegar aqui o Directional Blur, já está selecionado, né? E aqui é um pouco diferente, tá? Porque a gente já vai começar com o blur. Então eu já vou colocar o blur aqui em 50 e vou marcar um keyframe. E aqui, mais ou menos onde o movimento termina, eu zero aqui já marcando outro keyframe. E aí fica assim. Mas vocês devem ter notado uma coisa importante. Deixa eu inclusive jogar isso aqui um pouco mais para cá. O blur aqui está na horizontal. Só que o movimento da câmera parece meio vertical, né? Parece que está vindo meio que de baixo para cima. Então a gente precisa corrigir isso. Então a gente vai vir aqui na direção e zerar. E aí já fica um movimento mais condizente. Aí, viu? Já fica mais condizente com o movimento da câmera. Mas enfim, é basicamente assim que funciona o speed ramp. Esse é um tipo de efeito muito legal que as pessoas fazem para dar um dinamismo mais no vídeo, né? Deixar mais, às vezes, mais animado. Enfim, é uma técnica que é muito usada, que é simples de se fazer, mas que muita gente não sabe muito bem como faz. Mas enfim, é isso. Se você gostou desse tutorial, deixa seu like, se inscreve no canal para outros tutoriais e também para eventuais lives que eu faço, editando, trabalhando. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.